Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos usar o livro didático volume 3. Então pegue o material, é importante que esteja com o livro na mão para a gente poder fazer os exercícios e acompanhar a explicação. Joia? Hoje nós vamos usar o livro didático volume 3, como eu já havia falado, e vamos fazer exercícios na página 80 toda e na página 81, número 4, 5 e 6. São bem poucos exercícios, então não deixem de fazer e mandar foto para a tia, tá bom? Então vamos lá. Opa! Na página 76, vocês vão ver aí que tem falando sobre área de figuras planas e um subtítulo aí chamado estimativas de área, tá? Então tem essa figura, o meu não ficou exatamente idêntico, tá? Mas é só pra gente poder situar aí o que a tia tá falando. Então aqui, esse lago, ele foi colocado numa malha quadriculada para a gente poder fazer o cálculo de área desse lago aqui completo. Por quê? Porque é uma figura que a gente não tem uma fórmula para calcular a área. Então, uma alternativa que foi encontrada foi colocar numa malha quadriculada, né, que tenha cada quadrado, ó, tem 1 metro quadrado de área, ou seja, toda essa área interna aqui tem 1 metro quadrado, tá? Deixa eu só apagar para não ficar feio ali. Então, aquela área ali, ela vai ter 1 metro quadrado. Cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado. E aí a gente vai ver aqui a estimativa mais ou menos de qual é a área desse lago completo, tá? Então, aqui eu coloquei em verde, ó. Esse pedaço aqui, aí no livro de vocês, vocês vão ver que tá ali pintado de verde, tá? Então, essa área, ó, ela ocupa um quadradinho completo, ou seja, ela tem o quê? 1 metro quadrado de área, com certeza, tá? O laranja, deixa eu ver onde está o laranja. Ó, o laranja são essas duas áreas, tá? Então, ó, o laranja, ele tá, ó, ocupando aqui e ocupando aqui. Então, ó, quando pinta, a gente consegue ver que é só laranja, na verdade, é essa parte aqui, né? E essa toda a parte aqui. Então, essas duas partes juntas, se juntar, vai dar mais ou menos 1 metro quadrado também, aproximadamente 1 metro quadrado, tá? A área azul, deixa eu ver onde está em azul, ó. Azul tá esses dois pedaços. Percebe que nesse aqui é um pedacinho de nada. E aqui, ó, é quase tudo, só esse pedacinho que não é. Então, ele dá praticamente também ali 1 metro quadrado de área, tá? Vou botar o mais ou menos aqui, porque a gente não tem exato, só o verde que a gente tem como dar exato. Rosa. Ó, o rosa são essas duas partes. Então, vamos olhar aqui, ó. Ó, o rosa, ele vem daqui até aqui e daqui até aqui. Então, a gente vê, ó, que não é tudo completo de rosa. Apesar do meu quadradinho aqui tá todo rosa, a gente sabe que é só essa parte. Então, a gente sabe que se juntar os dois também vai dar ali mais ou menos 1 metro quadrado de área, tá? Então, percebe que é uma estimativa. Por que estimativa? A gente está mais ou menos ali calculando essa área, tá? Amarelo, ó, são essas duas partes aqui. Então, ó, aqui e aqui é amarelo, tá? Então, também os dois juntos vão dar mais ou menos 1 metro quadrado de área. Então, só sobra esses dois pedaços aqui para ser o roxo, ok? Os dois, percebe que esse aqui, ó, falta muito pouco para completar. E esse aqui também não falta muito para completar 1 metro. Por isso que os dois a gente já fala, eles não tem como dizer que são 2 metros quadrados. Mas 1 metro quadrado também não é. Ele vai completar, se a gente tirar um pedacinho daqui, a gente consegue completar esse todo, o de cima todo, e ainda sobra. Por isso a gente vai colocar aqui que esse aqui tem mais ou menos 1,5 metro quadrado, ok? Então isso quer dar uma estimativa ali para a área total do nosso lago. Então no caso seria somado tudo isso aqui, ó, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 metros quadrados. Isso mais ou menos, ok? Aí também no livro de vocês, também na página 76, tem esse octógono, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tá? Por isso que octógono, de 8 lados. E a gente tem que saber a área dele. E aí diz assim, ó, cada quadradinho tem 0,25 centímetros quadrados de área. Então, cada quadradinho desse tem 0,25 centímetros quadrados.
Então, como que eu sei a área desse octógono todo? Eu preciso ver quantos quadradinhos são, tá? Aí, por exemplo, esse quadradinho aqui que tá na metade, ó, a gente junta com uma outra metade que forma 1. Então, aqui, ó, eu tenho 1... Deixa eu tocar a cor da minha caneta. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3. Tô contando só os que estão inteiros, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Tenho 30 inteiros, mas ó, tem duas partes aqui. Duas metades formam um inteiro, certo? Então, esses dois vão formar mais um. Então, eu tinha 30, agora 31. Aí, mais essa metade com essa metade, 32. Mais essa metade com essa metade, 33. E essa metade com essa metade, 34, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 34 quadradinhos que estão pintados. Então, a gente tem que fazer o quê? Qual é a área desse octógono? Eu tenho que fazer 34 vezes 0,25, que é a área de cada um. Então, se 1 é 0,25, para eu saber esse octógono aqui que ocupa 34 pedaços, é só fazer 34 vezes 0,25, tá? Então, a gente arma a conta, vou colocar aqui, ó, 0,25 vezes 34. Então, ó, 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 0, 0, mais 1, 1. Agora o 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. Aí a gente tem que somar aqui, ó. E tem que contar quantas casas decimais. Aqui tinha uma, duas, aqui não tem nenhuma. Então, eu conto uma, duas, ficou aqui 8,5. Então, a área total aqui, ó, vai ser de 8,5 centímetros quadrados, tá bom? Aí, vamos falar agora da área de um retângulo. A área, gente, é toda essa parte interna do retângulo. Isso é uma área. A gente não tem como medir essa área interna. Então, por isso, a gente tem uma fórmula que se chama a área vai ser igual a base vezes a altura. O que é base? A base a gente pode também chamar de comprimento. É todo esse lado aqui. Comprimento. Ou altura, ou eu posso chamar também de largura. Então, eu tô falando isso por quê? Porque em alguns lugares vão estar escrito comprimento e largura, tá? Então, mas a fórmula é base vezes altura. A gente também escreve assim, ó, área é igual a B vezes H, ok? Então, essa é também a fórmula. O H é de altura. Se eu não me engano, a altura em inglês é com H. Então, por isso que a gente chama... na fórmula, a gente coloca o H no lugar da altura, ao invés de ser A, bom? Então, ó, base vezes altura. Então, eu tenho um retângulo. Eu tenho um retângulo que o comprimento dele é de 8 metros. E que a largura dele é de 3 metros. Como que eu sei a área dele? Eu vou fazer, a área vai ser igual a 8 vezes 3. Então, a área desse meu retângulo, que tem 8 de comprimento e 3 de altura, eu vou fazer 8 vezes 3 é 24. 24 metros quadrados. Percebe que o comprimento, ó, daqui até aqui era 8 metros. A altura, ó, daqui até aqui era de 3 metros. Quando eu calculo a área, eu falo que são 24 metros quadrados, porque a gente multiplicou aqui duas medidas, tá? Por isso que o resultado de área vai ser sempre centímetro quadrado, metro quadrado, ok? Agora, olha, aqui está escrito retângulo, mas está errado. Isso aqui é um triângulo. Triângulo. Tá? Erros de aula virtual. Mas vamos lá. Então, aqui é uma área do triângulo. Por que eu coloquei um retângulo aqui, então? Então, percebe que ele está aqui, ó, dividindo aqui por uma diagonal. Ele está sendo dividido ao meio. Então, percebe que a área do retângulo era base vezes altura apenas. O triângulo, a gente coloca aqui, ó, sobre 2. O que é sobre 2? Dividido por 2. Por quê? Porque cada retângulo tem sempre dois triângulos dentro dele. Então, se eu calcular, digamos que aqui fosse, minha base fosse 12, daqui, né, até o final aqui fosse 12, e que na minha altura aqui fosse 5. Tá?
Então, para eu calcular a área de um triângulo, só essa parte aqui, ó, do triângulo, ok? Ó, triângulo, só a parte do triângulo. Eu faço a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, ó, a área é base vezes altura, só que do triângulo é dividido por 2. Então, ó, quem é minha base? A minha base é 12. Quem é minha altura? 5. Mas eu não posso esquecer que depois que eu multiplicar, eu tenho que dividir por 2. 12 vezes 5 é 60, dividido por 2 dá 30. Significa, ó, que eu tenho 2 triângulos de área ali de 30 metros quadrados, ok? Então, sempre é isso. A área do triângulo é sempre a metade da área de um retângulo, ok? Cada retângulo tem sempre 2 triângulos dentro, independente do retângulo que for. Ó, aqui eu tenho um retângulo assim, se ele dividir no meio que eu tô querendo dizer, no caso ali é como diagonal, formam-se 2 triângulos idênticos, tá bom? Galera, então aqui agora na página 79, a gente vai ter área por decomposição de figura. Aqui a gente tem um pentágono, tá? Porque a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, por isso um pentágono. Mas a gente dividiu ele aqui, ó, para ficar um retângulo aqui, outro retângulo aqui embaixo e um triângulo aqui. Então, a gente assim consegue calcular a área desse pentágono todo, porque a gente não saberia como calcular se não fosse dessa forma. Então, vamos lá. Na primeira figura, nós temos um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a nossa base aqui, ó, é daqui até aqui, que é 25. E a nossa altura é daqui até aqui, que é 50. Então, a gente faz 25 vezes 50. 0, 0, 25. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Somar aqui, ó, vai dar 1.250. Então, eu tenho aqui, ó, 1.250 centímetros quadrados. A imagem está em centímetro, mas quando a gente multiplica um por outro, vai ficar centímetros quadrados, certo? Agora, vamos para a nossa segunda imagem aqui, nossa segunda figura. Também é um retângulo, então também a base, ó, a base é daqui até aqui, a base é 55, e a altura, ó, é daqui até aqui, 20 centímetros. Então, eu faço 55 vezes 20, 0, 0, 10 vai 1, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Deu 1.100. 1.100 centímetros quadrados. Agora, falta a gente fazer a área do nosso triângulo. Quando a gente fizer a área do nosso triângulo, a gente vai ter a medida completa, é a figura 3. Então, ó, quem é a base... Desculpa aí pelo barulho, mas felizmente. Quem que é a base do nosso triângulo? Ó, é daqui até aqui. Então, ó, se daqui até aqui é 55, daqui até aqui também é 55. Agora, e a nossa altura? Ó, percebe que daqui até aqui é 50. Então, ó, esse pedaço aqui tem 20, 50 não, 20, tá? Eu falei 50, mas é 20. Daqui até aqui é 20, ou seja, daqui até aqui também é 20. Aqui a gente estava dizendo que tudo isso era 50. Então, ó, daqui até aqui é 20. Quanto falta para chegar a 50? Que no caso aqui é a mesma altura do nosso triângulo, então vai ser 30. E não esqueçam que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, 55 vezes 30, 5, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, a gente tem aqui, ó, 1.650. Só que é dividido por 2. Então, eu vou fazer 1.650 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8, não sobra nada. Baixei o 5. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 2 dá 5, não sobra nada. Então, aqui vai ficar 825 centímetros quadrados. Ó, agora a gente já sabe... Agora a gente já sabe que a área de cada um. Então, para a gente saber a área toda, basta a gente somar todo mundo aqui, ó. 0 mais 0 mais 5, 5. 5 mais 0 mais 2, 7. 2 mais 1,
3, opa, professora somando errado, professora. 3, ó, 2 mais 1, 3 mais 8, 11, vai 1, 1 mais 1, 3. Então, aqui, ó, 3.175 centímetros quadrados é a área dessa figura completa, tá? Aqui, continuando na página 79, nós temos que essa parte toda esse é um quadrado, tá? Aí no exemplo, o exemplo 2, ele fala que é um quadrado amarelo aqui que tem um triângulo branco por cima. E a gente quer saber qual é a área só dessa parte amarela. Então, olha só, um quadrado, gente, é um retângulo que todos os lados são iguais. Então, aqui, ó, se aqui é 95, aqui é 95, aqui é 95, aqui é 95, tá? Então, vamos lá. Essa área amarela, ela é a área do quadrado. Imagina, ó, um quadrado todo amarelo e que foi colocado um triângulo branco por cima. Então, a área amarela aqui vai ser o quê? Ou então cortado. Parece que isso aqui parece aquelas bandeirinhas de festa junina, assim? Então, é tipo isso, né? Então, olha só, digamos que fosse isso, uma bandeirinha de festa junina, que pegou, fez um quadrado amarelo e depois cortou esse triângulo. Para a gente saber a área dessa parte amarela, a gente tem que fazer o quê? A área desse quadrado todo e depois a área do triângulo e descontar essa parte, como se a gente tivesse cortado ele. Então, vamos lá, deixa eu só apagar aqui esse monte de coisa escrita. Pronto. Então, como eu tinha dito, ó, todos os lados do quadrado são iguais. Então, a área do quadrado vai ser o quê? Base vezes a altura. Quem que é a base? 95, porque é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Vezes a altura. Quem é a altura? 95 também. Então, o quadrado vai ser 95 vezes 95. Deixa eu fazer aqui no cantinho, 95 vezes 95. 5 vezes 5 é 25, ó, boto 5, sobe 2. 5 vezes 9 é 45, mais 2, 47. 9 vezes 5, 45, sobre 4. 9 vezes 9, 81, mais 4, 85. 5, 12, vai 1, 9, 10, mais 1. Aqui vai ficar, ó, 9.025 centímetros quadrados. A área do quadrado, ok? Agora, a gente tem que fazer a área do triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui foi a área do quadrado e agora a área do triângulo. Ó, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quem é a base? 95. O triângulo, a base dele está aqui. E a altura aqui, ó, tá determinando qual é a altura do triângulo, tá? É 80. Então, agora a gente tem que fazer 95 vezes 80 e dividir por 2. Então, ó, 95 vezes 80. 0, 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. 9 vezes 8 é 72, mais 4, 76. Então, 7.600, dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1, abaixo 6. 16 dividido por 2 dá 8, não sobra nada. Abaixo 0 vai dar 0, abaixo outro 0 vai dar 0. Ficou 3.800. Acabou, gente? Não. Então, vamos lá. A gente agora sabe toda a área do quadrado, que é 9.025, e a gente sabe a área do triângulo, que foi o que foi tirado, certo? O quadrado é como se a gente tivesse um quadradinho amarelo que quisesse fazer a bandeirinha lá de festa junina. O triângulo foi o que a gente tirou dessa bandeirinha. Qual foi a área que sobrou da bandeirinha? Então, a gente tem que fazer a área do quadrado que a gente tinha, que era 9.025, menos a área do triângulo que a gente tirou, que foi 3.800. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 0 não dá para tirar 8, eu peço emprestado, vai ficar 10 menos 8, 2. E 8 menos 3, 5. Então, ficou aqui 6.225, é essa área aqui toda amarela, centímetros quadrados, tá bom? Então, galera, agora na página 79 tem uma figura, vocês têm aí no livro de vocês, é legal, é interessante que vocês leiam essa parte, porque tem uma outra formulazinha aí, que também é um jeito de fazer sem ficar fazendo esse cálculo. É contando apenas os quadradinhos da malha quadriculada.
É bem interessante que vocês vão vendo que qualquer um que esteja na malha quadriculada, inclusive nos exercícios que nós vamos fazer, tem coisa que está na malha quadriculada, tipo número 1, por exemplo, dá para ser feito dessa forma. Vocês vão ver, e é bem interessante. Vale a pena vocês lerem ali, e é bem pequenininho, então vale a pena ler que vocês vão conseguir entender e usar isso daí depois, tá bom? Olha só, nós vamos corrigir no Zoom, então não deixem de fazer durante agora o período da aula, faça e no Zoom a gente vai conseguir corrigir, tá bom? E eu quero que vocês participem, que vocês mandem pergunta, mandem dúvida. Então, se ficou com alguma dificuldade na hora de fazer o exercício, manda mensagem pra tia no WhatsApp, tá bom? Lembrando que a partir das 8 eu começo no Zoom com o 6º ano. Então, me manda mensagem se tiver dúvida antes disso, ou então lá no Zoom, se você tiver ainda alguma dúvida, né? Se eu não respondi sua mensagem ainda, se você me mandou depois do horário, enfim, você me fala no Zoom, que aí a gente tira as dúvidas ali. São pouquíssimos exercícios, então, por favor, façam e mandem pra tia ainda hoje, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.